Fala pessoal, como estão todos? No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto, né, que vai mexer com a cabeça de muita gente aí, né? Apesar de parecer um assunto que saiu de um filme de ficção científica, é um assunto bem real e ele é mais presente do que vocês imaginam, né, no nosso cotidiano. Então, vamos parar de perder tempo e bora pro vídeo. Pessoal, você sabe o que vem a ser um escritório de registro de patentes, né? Um órgão de registro de patentes? É um local onde a gente vai para fazer o registro de uma patente, né? É óbvio. Mas aí eu pergunto a vocês, né? O que vem a ser uma patente? Uma patente é um documento formal expedido pela repartição pública que concede direitos de propriedade e uso exclusivos para uma invenção registrável, protegendo-a de concorrentes. Então aí a gente já pode notar, né, que a patente ela é o quê? É um documento, né, formal que é expedido ali pela repartição pública, né, um órgão público, e que ela dá direitos de propriedade, né, e uso exclusivo. Para quê? Para uma invenção. Então, uma patente vem a ser um documento que dá exclusividade sobre uma invenção, né? Então, para ter uma patente, a gente tem que ter uma invenção, certo? Sem invenção, não há patente. Então, isso tem que ficar bem claro, né, pessoal? Que para a gente ter uma patente, primeiro a gente tem que ter uma invenção ali, né? Fisicamente existindo, né? Sem uma invenção propriamente dita, a gente não consegue patentear nada, né? A gente não consegue criar uma patente. Outro conceito que a gente tem que ter em mente para esse nosso vídeo é o que? O que vem a ser algo subliminar, né? Uma mensagem subliminar. Na verdade, estímulos subliminares, né? Então vamos para a definição. Estímulos subliminares são mensagens, imagens ou sons que são percebidos, presta bem atenção, ó, que são percebidos pelo cérebro, mas apenas inconscientemente. Então notem que, resumidamente, as mensagens ou estímulos subliminares, eles são mensagens que são percebidas pelo nosso inconsciente, né? Ou seja, fora da nossa percepção, a gente não se dá conta de que a gente está percebendo essas mensagens, né? Então gravem bem esses dois conceitos aí, né? Do que vem a ser uma patente e do que vem a ser uma mensagem subliminar, né? Então vamos entrar aqui agora diretamente no assunto principal do nosso vídeo de hoje, falando de algumas patentes, né, que são registradas no escritório americano, né, no órgão aí de registro de patente dos Estados Unidos. Então a primeira patente aqui que eu quero trazer hoje para a gente dar uma olhada, ela é a patente do sistema e método de mensagem subliminar auditiva, né? Essa patente aí, né, vocês encontram ela por essa definição aí, né? Uniforme Sierra 4395600 Alpha, né? Então se vocês quiserem pesquisar, eu vou deixar na descrição aí do vídeo todos os links aí, né, para quem quiser dar uma olhada detalhadamente, né, no que vem a ser essas patentes. Aqui a gente vai falar um pouco mais, para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai falar um pouco superficialmente a definição de cada uma, né? Mas eu vou deixar na descrição. Então, pessoal, esse é um assunto que eu diria que é uma camada mais sensível, né? Como a gente vem lidando aqui, né? Falando que toda a realidade, toda a verdade que existe, ela é dividida em camadas, né? E algumas delas são mais profundas. Então, essa camada aqui que a gente vai adentrar agora é uma camada que vocês vão ver aí que diversas vezes a gente vai chegar nela, né? Pois bem, vamos então falar aqui sobre a patente, né? Lembrando que se há uma patente, há um invento, do sistema e método de mensagem subliminar auditiva, né?
Ali embaixo a gente tem o nome dos inventores ali, né? E o nome da empresa ali propriamente dita que tá por trás, que estava por trás dessa patente, né? Mas aí o que vem a ser a patente ao qual a gente vai começar o nosso vídeo aqui agora, né? O que vem a ser esse sistema e método de mensagem subliminar auditivo? Vamos ver mais algumas informações aqui, né? E agora eu quero que vocês prestem atenção na data, né? Na data ali, ó, pedido apresentado pela Proactive Systems, dia 26/11/1980. Então veja que a gente vai falar aqui sobre algo que foi iniciado, né? Ao menos o início do registro foi dado ali no dia 26/11/1980, né? Então vejam que é algo muito antigo aí, né? Temos mais algumas informações ali, né? Não vem ao caso agora a gente está discutindo uma por uma aqui, mas vamos para a descrição, né? Vamos para a descrição então. Antecedentes da invenção. A presente invenção refere-se a um sistema e método para fornecer sinais auditivos subliminares a uma área, como uma área de compras de clientes dentro de uma loja. Prestem atenção, pessoal. Como uma área de compra de clientes dentro de uma loja. Mais especificamente, a invenção refere-se a um sistema e método em que a amplitude do sinal subliminar é ajustada em resposta à amplitude dos sinais de áudio do ambiente da área de compras do cliente. Então vejam só, né? Então a gente consegue definir aí, né, que essa presente invenção ela pode ser utilizada, né, no ambiente de compras, né, direcionado aos clientes e para ter um efeito subliminar, né? Ou seja, vamos entender melhor o que vem a ser isso, né? Vamos lá então. Foi estabelecido que sinais subliminares auditivos, ou seja, aqueles apresentados abaixo do nível de reconhecimento consciente do ouvinte, podem ser usados para influenciar o comportamento do ouvinte, em algum grau. Algumas pesquisas iniciais sobre os efeitos da estimulação subliminar visual e auditiva são exemplificadas nas patentes americanas, número tal e aí número tal. Aí a gente tem os números das patentes, né, de algumas patentes utilizadas aí para darem base a isso. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, né, é que sinais subliminares auditivos, né, presta atenção, abaixo do nível de reconhecimento consciente do ouvinte, podem ser utilizados para influenciar o comportamento, pessoal. Então a gente tá observando aí, né, uma invenção que ela é utilizada para influenciar o comportamento, né, através do que? De sinais subliminares auditivos. Então vocês percebam para onde é o rumo que a gente está tomando aqui, né? Então vamos seguir aqui, pessoal. Portanto, um objetivo da invenção é fornecer um sistema e método de mensagem subliminar auditiva aprimorados. Um outro objetivo da invenção é fornecer uma mensagem subliminar auditiva que seja mantida abaixo do nível de percepção consciente dos ouvintes em uma área e que seja ajustada em resposta aos sinais de áudio do ambiente na área, de modo a permanecer próxima ao nível de percepção do consciente. Então, percebam o que ele está falando aí, né? Que um dos outros objetivos da invenção é o quê? Fornecer uma mensagem subliminar abaixo do nível de percepção consciente, em uma área, ou seja, a gente está falando de uma área onde vão se encontrar
várias pessoas, né? Uma área onde não necessariamente vai haver uma pessoa só. Então você veja que essa tecnologia ela pode ser direcionada para um grupo, né? Tendo em vista que ela pode cobrir uma área, né? E aí, e que seja ajustada em resposta aos sinais de áudio do ambiente na área. Ou seja, dependendo do áudio ambiente que a gente tiver ali naquela área, ela pode ser ajustada, essa mensagem subliminar, né? De modo a permanecer próxima ao nível de percepção consciente. Ou seja, ela vai ser ajustada com o som ambiente, porém, de forma que ela permaneça próxima ao nível de percepção consciente da nossa mente, né? Então vejam que estamos falando aqui de um assunto bem profundo, né? De um assunto simplesmente bem sensível. E aí a gente vê que a gente está falando nisso em uma patente, em cima de uma patente registrada, né? E aí do ano de 1980. Então vocês vejam, se em 1980 a gente já possuía um dispositivo que certamente foi registrado em 1980, mas a sua criação se deu muito antes, né? E aí, quando a gente vai patentear algo, a gente tem ali a 100% de entendimento que aquilo está operando, né? A gente não vai tentar patentear uma invenção que a gente sabe que não funciona, né? Ou que a gente não terminou ela 100%. Então vocês vejam aí que lá atrás a gente já tinha algo que poderia direcionar uma mensagem. Simplesmente o que ele está dizendo aí, né? Que essa invenção, né? Ela gera um sinal subliminar, ou seja, um sinal que o nosso ouvido ele não consegue ouvir, só que a nossa mente ela capta isso aí, né? E aí você veja que para que direção ele está direcionando essa invenção, né? Na direção ali de área de estabelecimentos, né? Comerciais, né? Quando ele fala ali que ela pode ser utilizada no interior de áreas de compras, né? Então, estamos falando aí de algo certamente muito anterior a 1980, né, pessoal? Mas o foco em si do vídeo não é essa patente aí ainda, né? Vamos ver mais uma patente aqui agora. E nessa patente eu quero que vocês prestem bem atenção, né? Porque esse objeto que a gente acabou de falar, né? Ele trata aí no campo aí do seu funcionamento de mensagens que elas são transmitidas, não são ouvidas pelo ouvido humano, porém elas são transmitidas ali, né? Só que elas estão sendo transmitidas num tom abaixo, né? Num volume abaixo do tom de percepção do nosso ouvido, né? Mas prestem muita atenção nessa patente que a gente vai ver agora. Prestem bem atenção, né, no que a gente vai ler aqui. Então agora, pessoal, a gente vai falar no sistema de apresentação subliminar silencioso, né? Registrado, né, sobre essa patente aí, né, dos Estados Unidos, né, Uniforme Sierra 5159703 alfa, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa patente aí, né? Do que ela vem tratar, né? Temos ali as informações iniciais, né? Como a gente viu na anterior. E aí o que a gente pode perceber já logo de cara, né? De quando ela é datada, né? Dia 28/12/1989, né? Então vejam aí vocês, né? Quase 10 anos depois daquela primeira patente lá, né? Daquele primeiro pedido, temos um segundo pedido de algo semelhante, né? De um sistema semelhante. Porém, na sua apresentação, ele é apresentado de que forma, né? Sistema de apresentação subliminar silencioso, né? Prestem muita atenção, né? Então vamos seguir aqui, né? Vamos para um resumo, né? Lembrando, pessoal, que todas essas informações elas são retiradas da própria inscrição da patente, né? Então, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link aí na descrição de cada uma delas. Vocês entram aí e dão uma olhada mais aprofundada
aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, né? E ativa o sininho para que sempre que eu lance um vídeo aqui, né? Vocês não percam aí a oportunidade de estar observando, porque realmente são assuntos. A gente não vai tratar de teorias aqui, né? A gente vai tratar de fatos. Mas vamos lá, seguindo ao resumo. Um sistema de comunicação silenciosa, na qual portadores não aurais na faixa de frequência de áudio muito baixa ou muito alta, ou no espectro de frequência ultrassônica adjacente, são modulados em amplitude ou frequência, com a inteligência desejada, e programados de forma acústica ou vibração. Um sistema de comunicação silenciosa, no qual os portadores não aurais, na faixa de frequência de áudio muito baixa ou muito alta, ou no espectro de frequência ultrassônica adjacente, são modulados em amplitude ou frequência, com a inteligência desejada e propagados de forma acústica ou vibração, para indução no cérebro, normalmente através do uso de alto-falantes, fones de ouvido ou transdutores piezoelétricos. As portadoras moduladas podem ser transmitidas diretamente em tempo real ou podem ser convenientemente gravadas e armazenadas em mídia mecânica, magnética ou óptica, para transmissão atrasada ou repetida para o ouvinte. O que a gente consegue ver logo de cara, né, pessoal? Que essa invenção, né, esse dispositivo, ele opera em faixas de frequências de áudio muito baixo ou muito altas, né? E é propagado de forma acústica ou vibração para indução no cérebro, né? Então vejam que um objetivo principal ali é a indução no cérebro, né? Então vamos para a descrição. Antecedentes. Campo da invenção. Essa invenção refere-se em geral ao processamento de sinais de áudio eletrônico e em particular às técnicas de apresentação subliminar. Então vejam que eles mesmos descrevem na patente, né? Em particular as técnicas de apresentação subliminar. Então agora a gente vê aqui, né, essas figuras, elas estão na patente principal, no documento principal. São figuras do dispositivo, né? Temos aqui uma figura da faixa de frequência utilizada e aqui temos mais figuras do dispositivo, né? Antecedentes. Descrição da arte anterior. O aprendizado subliminar é amplamente utilizado hoje e as fitas subliminares estão sendo fabricadas por várias empresas apenas nos Estados Unidos. Várias décadas de estudo científico indicam que mensagens subliminares podem influenciar as atitudes e o comportamento de um humano. Subliminar, nessas discussões, pode ser definido como abaixo do limiar de audibilidade para a mente consciente. Para ser eficaz, no entanto, as informações transmitidas subliminarmente, chamadas de afirmações por aqueles na profissão, devem ser apresentadas ao ouvido do ouvinte de tal forma que possam ser percebidas e decodificadas pela mente subconsciente do ouvinte. Estamos nos referindo a informações de áudio nesta discussão. No entanto, as informações podem ser inseridas na mente subconsciente do sujeito através de qualquer um dos sensores do corpo, como toque, olfato, visão ou audição. Como exemplo, o trabalho de desenvolvimento inicial no campo subliminar utilizou filmes e projeções de slides como meio. Pesquisas iniciais sobre efeitos de estimulação subliminar visual e auditiva são exemplificadas pelos Estados Unidos da América. E aí a gente tem algumas patentes aqui, né, que vão falar justamente, vão dar ênfase nesse campo, né, no campo dos experimentos subliminares, né.
E aí a gente pode ver que elas são usadas até os dias de hoje como base, né, para esse campo científico. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal? Vocês vejam aí, né, eu grifei algumas partes aí no texto, né? Então, o aprendizado subliminar é amplamente utilizado hoje. E aí vamos lembrar que esse documento ele não é atual, né? É um documento de 1989, né? Várias décadas de estudo científico indicam que mensagens subliminares podem influenciar as atitudes e o comportamento de um humano. Então vejam que na descrição da patente do próprio dispositivo a gente já tem ali, né, a observação de que as técnicas de indução subliminar elas não só são utilizadas, né, como elas podem influenciar as atitudes e o comportamento de um humano, né? E o que vem a ser ali, né, subliminar? Definido como abaixo do limiar de audibilidade para a mente consciente, ou seja, é algo que a gente com a nossa consciência, né, a gente não consegue perceber, a gente não consegue decifrar o que está sendo nos enviado ali, né? Porém a nossa mente subconsciente ela consegue decifrar e o nosso cérebro ele consegue estar decodificando aquela mensagem e a gente sem perceber a gente vai estar ouvindo algo, né? Então isso aí foi, há muito tempo, isso aí foi chamado de o som do silêncio, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso, né? Podem ser inseridas na mente subconsciente do sujeito através de qualquer um dos sensores do corpo. Então vejam só, né? Olha o que ele está falando, que apesar da patente ela estar lidando, né, com um dispositivo de áudio, né, essas mesmas mensagens subliminares elas podem ser levadas, né, ser direcionadas ao ser humano, né, através de outros sensores corporais, né, como toque, olfato, visão ou audição. Então não necessariamente a gente vai ter as mensagens subliminares chegando até nós somente através de dispositivos de áudio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção nisso também, né? Levar isso em consideração. Continuando, o objetivo da invenção descrita a seguir é eliminar ou reduzir muito todas as deficiências acima. Embora sua aplicação ao meio de fita magnética seja descrita na discussão a seguir, a técnica é igualmente aplicável à maioria dos outros meios de transmissão desejados, como compact disc, videocassetes, gravadores de fita digital, sistemas de endereço público, instalações de música de fundo, programas de software de computadores, memória de acesso aleatório, memória somente leitura, aplicativos ao vivo, em tempo real, e outros meios que já existem ou a serem desenvolvidos no futuro. Então é isso que eu acabei de dizer, né, pessoal? Vocês percebam a infinita gama e a forma que eles têm de estar transmitindo essas mensagens escondidas, né? Essas mensagens subliminares a fim de induzir o nosso cérebro, né? A fim de sequestrar o nosso pensamento, né? A verdade é essa, sequestrar os nossos desejos e as nossas atitudes. Então, vocês vejam o quão avançado a gente já estava em 89, né? Então prestem atenção, né? Prestem atenção. Implementada em fitas cassetes, por exemplo, a apresentação subliminar descrita aqui é inaudível, ou seja, altas frequências de áudio ou ultrassônicas. As afirmações são apresentadas em um nível constante e de alta amplitude e ocupam seu próprio canal claro. Alocações de frequência não mascaradas. Se desejado, a música em primeiro plano, descrita anteriormente, ou outro material pode ser adicionado à fita através do uso de um mixer de áudio. As gravações silenciosas são inaudíveis,
para o usuário ou para outros presentes e, portanto, são muito eficazes para uso durante períodos de sono ou quando na presença de outras pessoas. Além disso, os requisitos básicos de estimulação subliminar são atendidos, ou seja, as afirmações são eficientemente transmitidas ao ouvido e, embora não detectadas pela mente consciente, são percebidas e decodificadas de forma eficiente pela mente inconsciente. Então, é o que a gente falou aqui, né, pessoal? Vocês vejam, né, a profundidade dessas invenções, né, desses dispositivos, né? Vocês percebam que na própria descrição da patente, eles afirmam, né? Vejam ali, né? A apresentação subliminar descrita aqui é inaudível, né? Ou seja, qualquer coisa que esteja sendo transmitida é inaudível, né? A gente não consegue ouvir. E as gravações silenciosas são inaudíveis para usuários ou para outros, né? Para o usuário ou para outros presentes. E, portanto, são muito eficazes para uso durante períodos de sono. Então, vejam que um dos objetivos, né, é que isso seja utilizado nos períodos de sono, né? Então, percebam que você está dormindo, isso pode estar sendo transmitido aí através do seu celular, através do dispositivo da televisão, do rádio, né? Então, percebam como silenciosamente a gente vem sendo atacado, né? E isso não é de agora, né? Rastreando a primeira patente, a gente vê que lá em 80, né, na década de 80, 1980, a gente já tinha rumores desses fins, né, de dispositivos com esse fim, né? Com o fim de alienar, com o fim de mudar a nossa intenção sem que a gente perceba, né? Então, daqui a pouco a pessoa está tomando uma decisão, né? Sendo que aquela decisão nem é dela, né? Imagina aí que você está no supermercado, você entra num determinado ambiente e aí daqui a pouco vem aquele pensamento, né, na sua cabeça: pô, eu nem tenho nada que comprar aqui, pô, mas não vou sair de mão vazia, né? Vou comprar alguma coisa aqui para não sair de mão vazia. Isso aí pode estar sendo muito bem tá transmitido ali, né? Pode ser algo sendo transmitido. E aí você veja que no próprio texto da patente, ele afirma aqui, né? Deixa eu achar aqui, né? Ali, ó. As afirmações são apresentadas em um nível constante e de alta amplitude. Ou seja, as afirmações que ele fala aqui são as mensagens subliminares, né? As mensagens que estão ocultas aí nesses dispositivos. E o que ele está dizendo aqui, né? Que você pode tanto transmitir essa mensagem com uma música de fundo, né? A música vai estar tocando e a mensagem ela vai estar sendo transmitida juntamente com a música, né? Mascarada ali. Ou você pode simplesmente passar a mensagem sem áudio nenhum, né? A pessoa não está ouvindo nada ali no ambiente da loja, porém, como descrito também lá na patente anterior, né? Esses dispositivos eles levam em consideração o som ambiente, né? Então, se tem uma loja, a gente está no interior de uma loja, isso é só um exemplo, né, pessoal? E não tem ruído nenhum, a mensagem subliminar ela não vai estar sendo transmitida. A partir do momento que o dispositivo ele começa a perceber o aumento de ruído no interior daquela loja, ele começa a aumentar a latência ali da emissão da mensagem. Assim também como se a música ela estiver sendo transmitida, a mensagem estiver sendo transmitida através de uma música, né? Assim que a pessoa baixa o volume da música, a mensagem ela gradualmente ela baixa também, né? Se vocês observarem detalhadamente as patentes, né, entrarem no link aí, a informação contida na patente é muito mais detalhada, né? Eu não estou colocando tudo aqui para não deixar o vídeo não muito longo, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui, que isso é um assunto altamente sensível, né? Porque se vocês perceberem, são dispositivos feitos
com o intuito de dominar a nossa mente, né? Então é aquela mensagem que você ouve com o cérebro, né? Outro exemplo também, né, que é muito bom a gente utilizar, às vezes você está parado ali e do nada fica tocando aquela música na cabeça, aquela música repetidamente, e daqui a pouco você está parado e você se pega cantando aquela música que está tocando na sua cabeça, né? Então, quem sabe, né? Eu não estou afirmando aqui, né? Mas muitas vezes esse som ele está chegando até nós através de frequências, né? E aí é o dito som do silêncio, né? São aquelas frequências, são aqueles sons que o nosso ouvido ele não consegue detectar, porém o nosso cérebro ele consegue decifrar. Então basta que o som ele entre no nosso ouvido e siga o caminho natural, né? Que ao chegar no nosso cérebro, o cérebro vai decodificar aquela frequência inaudível e a mensagem vai chegar até nós, né? Para quem já viu aí, né, vários filmes a gente tem isso aí oculto, né, em vários filmes de hoje em dia, né? Se vocês, para quem já viu aí o novo Capitão América, né, esse último aí que saiu, vocês percebam ali que logo no início do filme ali, né, ocorre um ataque, né? Eu não vou dar spoiler, mas ocorre um ataque e a gente vê nitidamente que a ideia que o filme quer passar é que o ataque ele foi realizado justamente utilizando um dispositivo desses, né? Se vocês verem a ativação do próprio Soldado Invernal, né? Da Marvel, ela é dada através de certas palavras ali, né? Mas esse estudo ele não começou na década de 80, né? Ele começou muito antes. E vocês percebam que os próprios nazistas eles tinham muito o oculto como objetivo, né? Então eles tinham vários experimentos ocultos e um dos objetivos deles, né, dos nazistas, não só dos nazistas, né? Tanto depois na Guerra Fria ali, os russos, os americanos, sempre foi o que aprimorar essa habilidade, né? Porque se vocês observarem mais a fundo, né, isso são armas, né? São armas porque daqui a pouco você pode levar uma pessoa a fazer algo que ela não quer simplesmente através do som, né? Através de mensagens subliminares que são direcionadas, né, àquela pessoa. E aí aquela pessoa ela literalmente é bombardeada, né, 24 horas ali de sinais. E às vezes a pessoa acha que está até ficando meio que maluca ali, né? Porque, imagina, você ouvindo pensamentos que parecem não ser seus dentro da sua cabeça, né? Algo aí, realmente é uma arma muito eficaz, né? Porque não tem como você rastrear ela, né? É uma arma invisível, né? E ao mesmo tempo que se você estiver sofrendo ataque, é quase que impossível de você rastrear isso. Para mim não é um assunto novo, né? Então é até interessante, né? Eu tenho uma história aqui, né? Muito interessante que isso aí eu comecei a ler sobre isso lá em 2012, né? 2012, 2013. Então, naquele momento eu estava pesquisando ali, eu estava lendo alguns livros, né? Até um livro muito interessante, de Michael Talbot, O Universo Holográfico. Para quem quiser um bom livro aí para leitura, né? Esse é um excelente livro, né? De repente a gente vai fazer um vídeo só comentando aí algumas coisas desse livro. Mas então, eu estava lendo esse livro e aí alguns assuntos ali que eu li no livro me levaram a algumas pesquisas. E aí uma dessas pesquisas me levou a um post, né? Que falava justamente sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? E aí começava justamente com esse nome, o som do silêncio, né? Eles chamavam também de EQUAD, no jargão militar, EQUAD. Então era uma matéria bem extensa, né? E aí eles davam ênfase no uso militar dessa tecnologia, simplesmente como uma arma, né? E aí eu li aquilo e isso me fascinou, né? Justamente por eu já trabalhar nessa área, né, de comunicações e ter uma experiência com
com eletromagnetismo, né, com o campo aí do espectro eletromagnético, foi algo que eu achei muito interessante na época e que eu nunca esqueci, né? Porque eu pensei, imagina só a gente ter uma arma que ela é direcionada à mente das pessoas, né? Então, dependendo do que você estiver direcionando ali, a mensagem que você estiver direcionando, você pode até acabar controlando literalmente uma pessoa, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci, né? E aí pensei, pô, é um tema bom para fazer um vídeo, né? A gente tem bastante informação disponível sobre esse tema. E aí quando eu fiz uma pesquisa inicial para produzir esse vídeo aqui, eu tive uma surpresa, né? Que foi não encontrar nada, exatamente nada, sobre o tema na internet, né? Então vocês podem até fazer essa experiência aí, né? Quem quiser pesquisar, tentar achar algo sobre esse tema que a gente está falando nesse vídeo aqui na internet, realmente é algo, vocês vão ver que tem uma grande dificuldade. Eu só consegui achar esse material por conta de eu ter conhecimento das patentes, né? Porque lá atrás, nessas pesquisas que como eu falei para vocês que eu fiz, eu já tinha me deparado com a citação dessas patentes. Mas a própria reportagem ali, né, que eu tinha visto, que eu tinha lido sobre o assunto, simplesmente desapareceu, né, na internet. Não consegui achar em lugar nenhum. Naquela época eu lembro que eu li várias matérias sobre esse assunto e é como se alguém tivesse simplesmente varrido todas essas informações para fora da internet, né? E isso é algo que, dando ênfase no teor dessas invenções, né, é algo que a gente entende muito bem, né? Por que eles querem jogar essas informações todas para debaixo do tapete, né? Porque realmente, hoje em dia, o ser humano está cada vez mais alienado, né? E certamente a gente está sofrendo cada vez mais o abuso de tecnologias como essas, né? Que vocês percebam, se na década de 80 a gente estava falando de algo de controle mental, né? Nesse teor, imagine hoje, né? Imagine hoje, meus amigos, o que não é utilizado contra nós, né? Nessa guerra de controle da humanidade, né? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Objetos da invenção. Assim, vários objetos e vantagens da minha invenção são: alfa, fornecer uma técnica para produzir uma apresentação subliminar que seja inaudível para o ouvinte, mas que seja percebida e decodificada pelo ouvido para uso pela mente subconsciente. Bravo, fornecer uma técnica para transmitir informações subliminares inaudíveis ao ouvinte em um nível consciente e alto de intensidade do sinal e em uma faixa clara de frequência. Pois bem, pessoal, mais uma vez, né, fica fácil da gente perceber aí, né, o objetivo da invenção, né, é a apresentação subliminar que seja inaudível ao ouvinte, mas seja percebida e demodulada pelo ouvido para uso pela mente subconsciente, ou seja, mensagens que serão captadas apenas pelo nosso subconsciente, né? E aí eu pergunto a vocês, né, qual o objetivo disso, né? Qual a finalidade disso? Percebam que nenhum caminho que a gente tentar pegar para responder essa pergunta vai ser um caminho em que a gente tenha uma resposta boa, né? Porque nada de bom pode sair disso, né? Mensagens induzidas para atingirem a nossa mente subconsciente, né? E aí vocês vejam que muita coisa é escondida de nós, né? Muita coisa aí que existe, né? A tecnologia, é por isso que eu digo, né, que essa tecnologia que a gente chama de tecnologia hoje,
Na verdade não é tecnologia, né? Na verdade são dispositivos, né? São métodos como esse que a gente está apresentando aqui, utilizados para quê? Para prender a nossa mente, né? Para prender a nossa atenção, para nos deixar totalmente alienados ao sistema. Então, pessoal, vamos falar aqui de mais uma patente, né, para finalizar, que é essa patente aí que vocês podem ver na tela agora, né, que é o método para influenciar a mente subconsciente através da sugestão de áudio para alterar o comportamento adquirido do usuário. Envolve a entrada de informações adaptadas à mudança de comportamento no dispositivo acústico e a conversão de informações em informações acústicas. Temos aí agora mais algumas informações, né, da patente, né? Uma invenção de um alemão ali, né? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aí, né? A data, né? Então, aí já temos 9/5/2012, né? Vocês vejam que já é uma data muito mais atual. E mesmo assim, ainda estamos falando de dispositivos de direcionamento mental, né? Ou seja, dispositivos que vão estar influenciando aí, né, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, é muito interessante isso, né? E bem perigoso até, né? Eu diria. Mas são dispositivos registrados, invenções registradas, invenções autorizadas, né? E muitas delas se valem do objetivo ali econômico, né? Se dizem invenções para a área ali do sistema de comércio, né? Para a área de compra e venda. Mas vamos lá, né? Vamos para o resumo dessa última invenção. O método envolve a entrada ou geração de informações adaptadas ao comportamento de mudança através de uma interface em um dispositivo acústico. As informações no dispositivo acústico ou antes da entrada no dispositivo acústico são convertidas em informações acústicas que são imperceptíveis ao ouvido humano. As informações convertidas, emitidas pelo dispositivo acústico e pela mente consciente do usuário, são recebidas e processadas à força de uma frequência de transmissão de saída do dispositivo acústico é autoajustável. Uma reivindicação independente está incluída para um aparelho para influenciar a mente subconsciente, usando a sugestão de áudio para mudar um comportamento adquirido de um usuário, como fumar, beber e comer. Então vocês vejam aí, né? Mais um dispositivo, né? Que pode ser utilizado para quê? Para influenciar a mente subconsciente e mudar o comportamento adquirido de um usuário, né? Como beber, fumar, né? Comer. Mas isso é o que eles dizem, né, pessoal? E o que eles não dizem, né? Porque se a gente pode mudar o comportamento de uma pessoa nesse sentido, né, nessa direção, a fazer ela parar de ter hábitos que ela tem, por contrário, isso também é válido, né? A gente pode fazer que essa pessoa ela haja de uma maneira que ela não costuma agir, né? Que ela assuma comportamentos que não são propriamente dito dela. E aí a gente vai estar vendo aí, né? E aí a gente vê também muitos filmes antigos, né? A gente tinha aquele próprio Soldado Universal, né? Aquele filme antigão lá do Van Damme. Pra quem não viu, dá uma olhadinha. Eram pessoas programadas, né? E aí vemos aqui um tipo de programação, né? A programação é realizada através desses dispositivos, né? E dispositivos, diga-se de passagem, bem antigos, né? Se a gente levar em consideração o boom tecnológico que a gente teve
num curto período de tempo, é só a gente olhar, né, como as tecnologias que a gente tem hoje, elas avançaram, né? Como a televisão mudou, né? Como a música mudou. Então imagine o refinamento que não ocorreram nesses tais dispositivos, né? Imagine como a gente não está sendo influenciado hoje, né? Para quê? Essa influência ela vem com que finalidade? Então não tenham dúvidas, né, de que isso faz parte, né, de um sistema oculto, né, de uma agenda oculta. E o interessante, né, eu vou falar isso aqui porque é uma coisa bem particular, mas que eu achei bem interessante, uma conexão, né. Lá atrás, quando eu estava estudando esse assunto, lá em 2012, 2013, eu estava fazendo meus estudos, né, lendo, procurando mais sobre o tema, e aí eu achei um fórum, né, num fórum desses aí da internet, uma pessoa falando justamente desse sistema oculto, né, de influência através da radiofrequência, né, através propriamente dita do som do silêncio, né. A pessoa ela se referia justamente com essas palavras, o som do silêncio. E aí, por incrível que pareça, né, sem conexão alguma, essa pessoa estava na mesma cidade que eu aqui, inclusive, né. E aí na época eu achei algo bem estranho, que eu pensei, quais as chances de eu tá lendo sobre o tema, procurando cada vez mais assuntos sobre o tema, e eu achar logo uma pessoa que mora aqui, né, perto de onde eu tô, falando sobre esse tema. Só que essa pessoa estava falando que estava sofrendo influência justamente desses dispositivos, né? Então ela dizia ali que ouvia vozes, que tinha pensamentos ali, né? E que ela tinha certeza que estava sofrendo influência de algum desses dispositivos. E aí na época, quando eu cheguei a esse ponto, eu pensei, mas qual seria a ideia, né? De uma pessoa comum, num lugar comum, tá sendo bombardeada aí, né? Uma pessoa que não tem nada ali para dar em troca, né? Qual o objetivo desse sistema de estar manipulando essa pessoa? Então eu confesso a vocês que eu fiquei meio em dúvida, né? Se aquilo era totalmente verídico ou não. Até que tempos depois, né? Eu tava em determinado local aqui, né? Tive que me deslocar para uma determinada região no litoral. E aí eu me deparei com uma instalação que não estava lá até então, né? Eu já tinha ido naquele local algumas vezes, e aí é um local inóspito, né? Um local que não existe população, existe apenas uma guarnição de um pessoal lá, né? Para fazer a manutenção daquele local, mas não tem civilização próxima ali, é um local bem inóspito. E ao chegar nesse local, eu percebi um grande parque de antenas ali, né? Um grande parque de antenas. E aí eu questionei lá, né? O pessoal que estava lá naquele local, eu perguntei, essas antenas aqui, por que seriam, né? Qual a finalidade delas? E aí a resposta que eu obtive foi o que, a gente não sabe o que é isso aí, né? Simplesmente veio uma empresa aqui, montou essas antenas aí, e a gente só faz Só cuida, né? Mas de 3 em 3 meses vem um pessoal aqui da empresa, colhe as informações aí e vai embora, né? E aí se vocês pudessem visualizar, né? O local estava com uma segurança até bem acima do necessário, né? Por ser um local inóspito, diversas câmeras ali, diversas placas para a gente não se aproximar. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, mas eu ainda não tinha feito a conexão, né? E aí procurando mais sobre aquilo ali, né? Eu acabei descobrindo sobre o que vinha a ser aquela instalação ali, né? Era uma instalação ali, tinha um objetivo, né? Uma empresa montou ela ali com um certo objetivo. E aí eu desencanei, né? Pensei, tá, tudo bem, é só uma instalação de antenas aqui para esse determinado fim. Mas lá na frente, eu estava fazendo outras pesquisas
que me levaram ao projeto ARP, né? E aí, muita gente aí deve conhecer, já deve ter ouvido falar sobre o projeto ARP. De repente, mais na frente a gente faz um vídeo sobre isso, né? Mas o que eu quero dar ênfase é o que? Nessa pesquisa que eu estava fazendo sobre o projeto ARP, eu achei alguns modelos de antenas, né? Que eram utilizadas pelo próprio projeto. E aí o que me causou estranheza é que as antenas elas eram bem semelhantes àquele conjunto, né, naquele parque de antenas ao qual tempos atrás eu tinha me deparado. E aí eu veio logo na minha cabeça a ideia daquele camarada lá, né, que lá atrás falou que estava sofrendo a influência, né, sobre a mente dele, né. E aí eu comecei a pensar, pô, se essas antenas elas estão aqui, né, de repente elas estão aqui com um objetivo de fachada, né. Quem sabe o objetivo final das antenas aqui seja outro, né. Então a gente tem que ter bastante atenção, né? É um tema, como eu disse a vocês, né, e venho dizendo em todos esses vídeos, né? É um tema bem complexo. A realidade que a gente vive hoje, ela é composta de várias camadas, né? Então existem camadas superficiais, existem camadas cotidianas, né? E existem essas camadas mais profundas que vão nos levar a cada vez mais a realizar algumas descobertas que muitas vezes vão ser bem desconfortáveis, né? Porque a gente começa a ver que a vida, né, ela não é bem o que nos contam, né? Existe um plano de fundo por trás, existe toda uma aparência que ela é mantida, mas os verdadeiros objetivos, né, as verdadeiras razões, elas são mantidas bem longe dos nossos olhos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? A gente vai vir com mais conteúdos aí, como esse, né? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Deixa o like aí, comenta, né, o que você achou, e até a próxima. Valeu, um abraço.